Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Triunfo do Amor, de 1 a 5 de março. Saiba em detalhes como será o parto da Maria Desamparada. João Paulo descobrirá que a mãe matou Gonçalo, Rosália e Tomásia. E a máscara da Helena vai cair diante de Osvaldo e Vitória. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 1º de março. Max implora para que o médico salve os dois. Guilherme e Bernarda conversam sobre os detalhes do plano para colocarem Vitória na prisão pela morte de Linda. Nesse momento, Rosana liga para Guilherme. Diz que Helena está no hospital, que está morrendo e que a culpa é dele por tê-la engravidado. Depois, Guilherme diz para Bernarda que os planos deles terão que esperar, porque Helena está no hospital em estado grave. Enquanto isso, Helena é operada. Alonso e Maria chegam em sua casa no Vale do Bravo. Alonso diz a Maria: "A partir de hoje eu cuidarei de você." Maria se lembra de uma conversa que teve com Max. Ela chora e pede para Alonso não lhe dizer a partir de hoje, porque a faz lembrar de Max. Fernanda diz para Cruz que Helena sofreu um acidente e pede para ele ir até o hospital para apoiar Max. Depois, Cruz vê a boneca no chão e Fernanda conta para ele que era da sua irmã, que a sua mãe perdeu. Depois da cirurgia, o médico diz a Max que Helena e o bebê sobreviveram. O médico diz que Helena está mal e que isso se deve ao abuso de álcool e tranquilizantes. Ele diz que Helena não poderá mais ter filhos e que o bebê nasceu com os pulmões debilitados devido aos descuidos da mãe e que ele ficará em uma incubadora em observação e pode ser que ele não sobreviva. Alonso diz a Maria que não há nada melhor do que estar ali sozinho com ela. Maria fica sem graça. Rosana culpa Max pelo acidente de Helena e afirma que ele fez de propósito para se vingar dela. Vitória pergunta que motivos Max teria para se vingar e Osvaldo diz que talvez seja porque Max descobriu que Helena sabia que Maria Desamparada está grávida. Vitória fica surpresa e pergunta se Maria está esperando um filho dele. Max pergunta ao pai se ele já sabia. Fica chateado e diz que por culpa do pai está a ponto de perder o seu filho e a mulher que ama e que não esperava isso dele. Vitória reclama com Osvaldo por ele não ter falado que Maria está esperando um filho de Max. Osvaldo diz que ainda que ela não acredite, ele é um homem íntegro que cumpre com a sua palavra e que prometeu a Maria que nunca diria nada. Vitória é tão insuportável que ainda coloca a culpa em Maria e diz que ela estava só esperando o momento certo para usar a gravidez a seu favor. Osvaldo diz que Maria pediu para ele não dizer nada, sacrificando a sua vida pelo filho de Helena. Osvaldo diz a Vitória que algum dia ela vai se arrepender por ter tratado Maria tão mal. Helena coloca a culpa em Max, dizendo que ele quis matá-la e o chama de assassino. Antonieta, Oscar e Pepino chegam no hospital. Vitória conta para eles que Max descobriu que Maria Desamparada está esperando um filho dele e diz: "Essa maldita tem a culpa de todas as minhas desgraças." Meu Deus, como essa Vitória é nojenta, insuportável. Osvaldo explica para Max por que não lhe contou sobre a gravidez de Maria. Cruz chega no hospital e Max pergunta se ele já sabia da gravidez de Maria. Max pede para Cruz ir até a casa de Maria e pedir para ela não ir embora. Helena implora para Vitória ajudá-la para que Max não a deixe por causa de Maria. Rosana diz a Helena que ela não poderá mais ter filhos e ela se descontrola. Max se emociona ao ver o bebê. Depois, ele implora a Deus para não lhe tirar o seu filho. E Maria pede ao Senhor para lhe dar forças para cuidar do seu filho e paciência para enfrentar os momentos difíceis. Terça-feira, 2 de março. Nath está muito preocupada com Maria e diz a João Paulo que acha que aconteceu alguma coisa grave com ela. Cruz chega e pergunta onde Maria está. Cruz diz a João Paulo que Max pediu para ele dizer a Maria Desamparada que não fosse embora. Vitória diz a Max que ele não deve se sentir culpado pelo que aconteceu e diz que a culpa é de Maria Desamparada e que ela trouxe a desgraça para a vida deles.
Max diz que parece mentira como a mãe pode ser tão egoísta às vezes e reclama por ela se empenhar em falar mal da mulher que ele ama. Depois, Vitória está na capela do hospital rezando, pedindo pela saúde do bebê. Bernarda chega e diz a Vitória: "Você se deu conta de como Deus segue te castigando?" Guilherme surpreende Oswaldo no hospital. Oswaldo pergunta o que ele está fazendo ali. Com deboche, Guilherme diz que foi ver se ele estava precisando de alguma coisa e diz para ele se lembrar que são amigos. Oswaldo diz que ele não é seu amigo e sim um maldito traidor. Os dois discutem e Guilherme diz a Oswaldo que sempre tem um as debaixo da manga. Então, com maior cinismo, Guilherme diz a Oswaldo que o filho de Helena não é de Max, e sim dele. Vitória diz a Bernarda que na empresa eles têm a obrigação de aguentá-la, mas que ali no hospital não, e pede para ela ir embora. Elas falam sobre Maria e Bernarda diz a Vitória: "Ela se parece tanto com você e você não se deu conta. Você deveria gostar dela como uma filha." João Paulo chega nesse momento. Oswaldo pergunta a Helena se é verdade que o filho dela é de Guilherme. Maria está dormindo e Alonso, feito um bobo, não para de olhar para ela. Alonso não resiste e se aproxima para beijar Maria. Maria acorda assustada. Helena mais uma vez mente ao insinuar para Oswaldo que não sabe de quem é o filho. Helena diz que em um momento de loucura teve algo com Guilherme, mas também com Max. Oswaldo diz que eles poderão fazer um exame para ter certeza de quem é o filho dela. Maria fica furiosa com Alonso e reclama por ele a ter beijado. Alonso confessa a Maria que está apaixonado por ela. Maria deixa claro que o vê como um amigo e que ama a Max. Alonso diz a Maria que não pedirá a ela nada além do que ela possa lhe dar, mas pede para ela não lhe tirar o privilégio de conhecer o filho dela e de tê-lo perto em seus braços, como o filho que sempre quis ter. João Paulo pergunta à mãe por que ela se empenha em torturar Vitória. Vitória ouve a conversa. Bernarda diz a João Paulo que não descansará até destruir Vitória por ela ter o afastado do sacerdócio. João Paulo diz que Bernarda sabe muito bem por que ele fez isso. Bernarda diz que foi por outra pecadora, outra mulher que não vale a pena. Vitória então pensa que João Paulo deixou o sacerdócio por uma mulher. Furioso, Oswaldo diz a Guilherme que vai exigir que faça um exame de DNA na criança. Guilherme diz a Oswaldo que ele vai submeter a criança a mais uma tortura e pergunta o que ele irá dizer a Max. Oswaldo diz que dirá a verdade. Guilherme o chama para irem contar logo a Max então, e assim Oswaldo verá que ele não tem medo das consequências dos seus atos. Oswaldo suplica a Guilherme que não diga nada para Max. Guilherme diz: "Seu filho sofreria muito, né? Mas eu só ficarei calado se você desistir da ação contra mim e me deixar em paz." Pensando no sofrimento de Max, Oswaldo cede à chantagem de Guilherme. Maria diz que Gonçalo seria o homem ideal para formar uma família, mas o seu coração resiste porque ela não pode deixar de amar Max. Guilherme vai ver Helena. Ela briga com ele por ter falado a verdade para Oswaldo. Guilherme diz a ela que ela nunca vai se livrar dele. Os dois nojentos se beijam. Rosana entra no quarto e expulsa Guilherme dali. Maria agradece a Alonso por tudo que tem feito por ela. Alonso diz que para ele é suficiente tê-la como amiga e pede para ela deixá-lo ser um pai substituto para o filho dela. Maria diz a ele que nunca enganará o seu filho e que ele saberá toda a verdade. Helena pergunta a Max como está o filho deles. Max diz que ele está mal, mas que vai melhorar. Helena tenta descobrir com Max se Oswaldo lhe disse alguma coisa. Max sai do quarto e Helena diz à mãe que não entende por que Oswaldo não contou para ele. Max encontra João Paulo no hospital e diz que já sabe toda a verdade. E diz que quando todo aquele pesadelo passar, vai buscar Maria e se casar com ela. João Paulo diz que isso vai ser impossível porque Alonso levou Maria desamparada e diz que não sabe onde estão. Tempos depois, Alonso continua fazendo o que pode para que Maria se sinta bem. Max chega com o bebê na mansão. O bebê ainda está em uma incubadora. Max cuida do pequeno o tempo todo como um verdadeiro pai. As enfermeiras admiradas comentam com Micaela sobre o cuidado de Max com o filho.
Na empresa, Bernarda diz a Max que pode entender que ele tem muitos problemas com a saúde de seu filho, mas que ele não pode abandonar a empresa. Max diz que seu filho está acima de qualquer coisa, incluindo a empresa. Bernarda diz que então terá que despedi-lo. Max diz que ela não precisa se preocupar e se demite naquele mesmo momento. Quarta-feira, 3 de março. Fabiano vê que Max está saindo e diz que também irá com ele. Oscar, Antonieta, Pepino e Lúcia também se demitem e decidem apoiar a família Sandoval. Max promete a todos que lutarão juntos para formar uma nova empresa. Osvaldo diz a Max que também quer fazer parte da nova empresa e que o filho pode contar com ele. Mais tarde, Osvaldo fica emocionado quando Max diz a ele que seu filho levará o seu nome, porque o pai é o homem que mais ama na sua vida. Max está muito feliz porque o bebê está bem. Maria pede para Alonso avisar João Paulo onde ela está. Eles continuam conversando e de repente Maria começa a sentir contrações. Nervoso, Alonso liga para João Paulo, diz que acha que Maria entrou em trabalho de parto e diz onde estão. João Paulo vai imediatamente ver Max e diz a ele que já sabe onde Maria está. João Paulo diz a Max que o levará até Maria e diz que espera que cheguem a tempo. Max fica aflito e pergunta o que aconteceu com Maria. João Paulo diz: Max, fica tranquilo, Maria desamparada vai dar à luz. Max fica emocionado. Max recomenda a babá que cuide bem de Osvaldinho e ele e João Paulo saem imediatamente ao encontro de Maria. Antonieta, Vitória e Pepino, felizes por não estarem mais com Bernarda, trabalham na nova empresa e planejam fazer um grande desfile. Helena reclama do filho. Helena diz para o filho que não entende a fascinação que Max tem com ele. Depois, ela diz que o filho pode ser a salvação dela, pois Max nunca irá se separar dele e com isso ela sairá ganhando. A babá entra no quarto e Helena exige que ela lhe diga onde Max está. A babá diz que um padre foi procurar por Max, falou sobre o nascimento de um bebê e que Max saiu com ele. Helena fica com raiva ao se dar conta de que se trata do filho de Maria. Diz que o filho realmente não serviu de nada para ela e sai do quarto irritada. Alonso chega com Maria na clínica. A enfermeira manda Alonso esperar lá fora e o médico começa a examinar Maria. João Paulo chega na clínica. Em seguida, Max entra e Alonso, chatinho, pergunta o que ele está fazendo ali. Alonso reclama com João Paulo por ele ter levado Max. Diz que João Paulo sabe da história de Max e de Maria e que ela não queria ali. E pede para João Paulo mandar Max ir embora. Esse Alonso é muito sem noção, cara chato. Max encara Alonso e diz que ninguém o impedirá de estar ali. João Paulo fica entre os dois, diz que Maria desamparada está a ponto de dar à luz e pede para eles se comportarem. Helena deseja que Maria e o filho morram no parto. Milagre e Napoleão estão limpando a lanchonete. Pepino e Vitória chegam. Vitória diz a Milagre que é muito grata ao filho dela por ter salvado a vida de Fernanda. De repente, Vitória sente um aperto no peito e diz a eles que teve um pressentimento, como se tivesse acontecendo alguma coisa. O médico diz a Maria que ela pode ter um parto muito difícil. Maria se preocupa em saber se o seu filho se salvará. O médico diz a Alonso e Max que o parto será complicado e que precisa que o pai esteja presente caso precisem tomar alguma decisão. O médico diz que dirá à enfermeira para dar a roupa adequada para o pai acompanhar o parto e Alonso vai logo se posicionando como se fosse o pai. É sem noção ou não é esse Alonso? Max diz a Alonso: aonde você pensa que vai, Alonso? O pai dessa criança sou eu, assim que o direito de estar lá é meu. Nath diz a Alma que João Paulo avisou que Maria já vai ganhar o bebê. Depois ela espalha a notícia para os vizinhos. Escorpião continua de olho em Nath. O médico pergunta quem realmente é o pai e Max e Alonso respondem juntos: eu. Escorpião avisa Bernarda que Maria desamparada apareceu e que está a ponto de dar à luz. Cruz diz a Fernanda que Maria está esperando um filho de Max e que precisamente naquele momento ele está nascendo. Fernanda fica feliz com a notícia. Max diz a Alonso que não permitirá que ele tire dele o direito de ver o seu filho nascer e que ele, gostando ou não, Maria é sua mulher. Max entra na sala de cirurgia. O médico pergunta se ela quer que Max saia. Maria diz que não e que ele é o pai do seu filho. Max fica o tempo todo segurando a mão de Maria.
O bebê nasce. João Paulo ouve o primeiro choro do neto e agradece a Deus por estar vivendo aquele momento. Max e Maria ficam emocionados ao segurarem o filho nos braços. Os vizinhos de Maria comemoram o nascimento do filho dela. Cruz e Fabiano levam Fernanda para uma terapia com os cavalos. Maria diz a Max que está feliz pelo padre o ter chamado, porque ele tinha o direito de estar ali. Alonso entra no quarto e quer pegar o bebê, mas Max diz que não e que ele não tem o direito de estar ali. Helena obriga a babá a ligar para Max e dizer que o neném não está bem. Max se preocupa e diz a babá que já está indo. Quinta-feira, 4 de março. Alonso provoca Max dizendo: olha o que eu disse. Você chega aqui, agita as coisas e se vai. É sempre o mesmo. Max promete a Maria que voltará assim que puder. Maria diz a Alonso que cada vez que vê Max, tem a certeza que o ama mais que nunca. Fernanda agradece a Cruz e Fabiano por terem a levado na terapia, mas diz que não sabe para que servirá a terapia e se pergunta quem iria se apaixonar por uma inválida como ela. Cruz e Fabiano respondem ao mesmo tempo: eu. Em casa, com Oswaldinho nos braços, Max pergunta a Helena como ela pôde mentir envolvendo algo tão sério. Helena diz: você queria que eu ficasse com os braços cruzados enquanto você sai correndo para aquela idiota? Max pergunta como Helena pode ser tão cruel com o próprio filho e que sequer o toca. Helena se defende colocando a culpa na depressão pós-parto. Diz que se sente sufocada naquela casa e sai, dizendo que precisa ir à casa da sua mãe. João Paulo chora ao segurar o neto nos braços. Oswaldo diz a Helena que sente vergonha por ter insistido para que Max se casasse com ela e diz que ela não vale nada, nem como mulher, nem como esposa e muito menos como mãe. Helena chega na casa da mãe e diz que já está cansada da família Sandoval. Diz que eles não têm mais dinheiro e que quer viver a sua vida. Nesse momento, Rosana recebe uma ordem de despejo. Enquanto isso, Max chega na clínica novamente para ver Maria e o filho. Rosana se desespera quando 2 policiais e 3 trabalhadores começam a tirar os seus pertences da casa. Bernarda se encontra com João Paulo e finge estar arrependida por tudo que fez. João Paulo acredita no arrependimento da mãe e diz a ela que o seu bisneto nasceu. Helena vai até a casa de Guilherme e procura pelo disfarce que usou ao matar Linda. João Paulo diz a Bernarda que agora só falta Maria desamparada perdoá-la. Bernarda diz que ela perdoará porque vai entender que ela estava apenas tentando fazer o melhor para o seu próprio filho. Bernarda diz a João Paulo que quer ser a madrinha do filho de Maria porque não há ninguém melhor que ela para proteger essa criança. Maria regressa para a vila e é recebida com alegria pelos vizinhos. Bernarda chega de repente e diz: antes de qualquer pessoa, eu quero vê-lo. Escorpião pede a atenção dos vizinhos e diz: eu tenho o prazer de lhes apresentar a dona da vila onde todos moramos, a senhora Dona Bernarda Tavera. Maria diz a Milagre que queria que ela fosse a madrinha do seu filho, mas Bernarda impôs a sua vontade e ela não pôde negar. Maria diz que o padrinho será Oswaldo Sandoval. Se passa alguns dias. Chega o dia do batizado do filho de Maria. João Paulo diz que estão todos reunidos para celebrarem 2 grandes acontecimentos: o retorno dele ao sacerdócio e o batizado do filho de Maria desamparada. João Paulo pergunta: Maria desamparada, qual o nome dará ao seu filho? Maria responde: João Paulo, padre, João Paulo como você. João Paulo fica emocionado. Bernarda faz uma declaração pública da sua intenção de cuidar e proteger o bebê. Depois, Bernarda pede para Maria voltar para a casa de modas e diz que a quer como a modelo principal da casa Bernarda. Bernarda manda Maria pensar e lhe responder depois. Vitória pede para Max lhe dizer como é o seu filho e diz que gostaria muito de tê-lo em seus braços nem que fosse por um instante. Max sorri e diz: ok, o seu desejo se tornará realidade, e sai. Max volta empurrando a cadeira de rodas de Fernanda enquanto ela segura o bebê. Vitório pega nos braços e pergunta como ele se chama. Max diz: João Paulo, porque Maria queria que ele se chamasse assim. Vitória fica surpresa. Fausto vai se confessar com João Paulo.
Fausto diz a João Paulo que desde que começou a trabalhar com a mãe dele, os seus desejos de pecar voltaram ainda mais fortes. Enquanto isso, Bernarda chega na igreja para a missa. Fausto conta para João Paulo que deseja se vingar de Bernarda. João Paulo pergunta por que ele quer se vingar de sua mãe. Fausto é direto ao dizer: sua mãe é uma assassina, ela matou Tomás a sangue frio, mas o mais terrível é que ela queimou meus pais vivos, na minha presença. Fausto chora ao dizer que ainda recorda os gritos dos pais, diz que os viu contorcendo de dor e seus rostos queimados. Fausto diz: olho por olho, dente por dente, a sua mãe é uma assassina e morrerá do mesmo jeito que matou os meus pais. A sua mãe é uma assassina e ela tem que pagar, padre. Fausto sai apressadamente do confessionário. João Paulo alcança Fausto do lado de fora da igreja. João Paulo implora para ele esquecer a vingança, porque a violência só gera violência. Fausto diz que simplesmente não pode esquecer o que aconteceu e diz que tem mais uma coisa que João Paulo precisa saber. Fausto diz: o homem que eu amava como meu próprio pai, o homem que a dona Bernarda assassinou, na verdade era seu pai. Fausto vai embora e João Paulo fica arrasado. Osvaldo admira o pequeno Oswaldinho. Vitória chega com Max e Fernanda e coloca João Paulo ao lado dele. Helena os observa com ódio. Na missa, Padre Jerônimo se nega a dar a comunhão para Bernarda e manda ela sair da fila, pois está desafiando a Deus. Bernarda diz a Padre Jerônimo que isso não ficará assim e que ainda não nasceu ninguém que seja mais forte que ela. Bernarda pega a comunhão, coloca na boca, faz o sinal da cruz e sai. Helena procura Maria e diz que a única coisa que as une é um profundo ódio. Maria diz a ela que nem sequer odeia e que o que sente por ela é pena. Maria diz que elas não têm pelo que lutar, porque já renunciou a Max para viver em paz e que é Max que a procura. Helena, histérica, manda Maria deixar Max em paz e o proibir de ver seu bastardo, porque senão ela vai se arrepender pelo resto da vida. Maria diz a Helena que as palavras dela não a assustam e que ter se tornado mãe lhe deu uma força que antes não tinha. Maria manda Helena ter muito cuidado ao se aproximar do seu filho, se não quiser que seja ela se arrepender pelo resto da vida. Maria manda Helena ir embora da sua casa e não voltar nunca mais. Então chega o entregador com um enorme arranjo de rosas vermelhas para ela. Helena pega o bilhete, lê, comprova que é de Max. Furiosa, rasga o bilhete e destrói o arranjo de flores. Descontrolada, Helena empurra Maria contra a parede, pega uma faca dizendo que Maria está obrigando a matá-la. Sexta-feira, 5 de março. Max diz a Vitória o que a detetive lhe disse sobre a sua filha e diz que tem quase certeza de que ela vive ali na cidade. Na sacristia, Bernarda pergunta por que João Paulo a está olhando como se nunca tivesse visto. João Paulo diz que tem uma grande dor em sua alma. Bernarda diz para ele não chorar e falar. João Paulo diz: fui ver uma mulher maravilhosa e não pude contar o que ela ansiava ouvir, porque a minha própria mãe me obriga a ficar calado. Bernarda diz: João Paulo, você vai começar com a mesma coisa de novo? Bernarda não quer conversa e João Paulo diz: hoje eu descobri o lado negro da sua alma. Osvaldo procura Guilherme e diz a ele que foi cumprir a sua palavra. Osvaldo entrega para Guilherme o documento onde comprova que ele é o único dono do teatro. Helena está a ponto de enfiar a faca em Maria quando Fausto chega de repente e a impede. Osvaldo diz a Guilherme que com tudo o que aconteceu, felizmente pôde ver o tipo de Judas que ele é como amigo. Guilherme sorri e diz que pouco a pouco está tirando tudo de Osvaldo, tudo que lhe pertencia, e diz que não parará até vê-lo sozinho e totalmente derrotado. Helena grita para Fausto soltá-la e acaba conseguindo enfiar a faca na perna dele. Fausto agarra o seu pescoço e começa a enforcá-la. Maria pede para Fausto soltar Helena e ele a solta. Osvaldo diz a Guilherme que perdeu um teatro, mas ganhou um neto que alegra todos os seus dias e que Guilherme perdeu um filho e um grande amigo. Manda Guilherme viver com isso pelo resto da sua vida e vai embora de cabeça erguida. Guilherme fica furioso. Helena vai embora da casa de Maria. Fausto tira a faca da sua perna e Maria agradece a ele por tê-la salvado.
João Paulo diz a Bernarda que está de coração partido pelo que agora sabe dela e a única coisa que lhe resta é rezar para ela, para que algum dia ela se arrependa dos seus atos. Bernarda diz a ele que não sabe do que ele está falando e diz que não tem nada do que se arrepender, nada. Max vai levar o filho para Maria. Maria não conta para ele o que Helena fez. Max diz a Maria que ela não precisa viver tentando fugir dele e diz: meu céu, como é que eu te explico que você é a mulher da minha vida e sempre vai ser? Você não se dá conta que os nossos destinos estavam escritos e terão que se cumprir. Os dois se beijam apaixonadamente. Enquanto isso, Helena conta para a mãe que esteve a ponto de matar Maria. Osvaldo diz a Vitória que desistiu da ação contra Guilherme. Vitória quer saber o motivo. Osvaldo diz a ela que a sua decisão envolve muitas pessoas, o seu neto, Max, Helena e Guilherme. Logo depois, enquanto Osvaldo brinca com o bebê, Helena entra no quarto dizendo que quer o filho que vai embora daquela casa. Vitória enfrenta Helena dizendo que se ela e sua mãe quiserem ir embora, que vão, mas o seu neto ficará com eles. Helena diz a Vitória que tem coisas que ela não sabe. Vitória diz que sabe de tudo e que Osvaldo já lhe contou que o bebê é filho de Guilherme, mas que a ela não importa. Vitória diz que ele é seu neto e que ninguém o tirará dela. Helena tenta negar, afirma que o filho é de Max e diz a Vitória que o seduziu em Miami e que a ideia foi dela. Vitória diz que queria que ela se casasse com Max, mas não grávida de outro. Dá uma bofetada nela e a chama de descarada. Vitória manda Helena sair da sua casa imediatamente com a sua mãe. Diz que o bebê ela não levará e que, se insistir, elas se enfrentarão em uma batalha judicial muito cara. Helena diz a Osvaldo e Vitória que irá embora, mas jura que voltará para buscar o seu filho. Vitória diz ao bebê que a partir daquele momento será sua mãe. Diz que ele não perdeu nada, pois ela e Osvaldo cuidarão dele com todo carinho. Max está indo embora da casa de Maria quando Alonso chega e diz: outra vez volto a te encontrar onde você não deveria estar. É um mala-mesa esse Alonso chatinho. Alonso diz a Max que ama a Maria e o filho dela e que pode dar a eles uma vida tranquila porque não tem compromisso como ele. Max diz a Alonso que é melhor ele aceitar que a partir daquele momento não pode ficar perto da Maria porque o único homem que Maria desamparada ama é ele. Helena diz à mãe que elas terão que ir embora da mansão logo e que o filho dela ficará com eles. Quando Rosana sai do quarto, Helena diz que fará uma surpresa para Vitória. Helena pega o disfarce que usou para matar a Linda, vai até o quarto de Vitória e os esconde ali. Max chega em casa e vê que Helena está com a mala pronta. Helena diz a ele que está indo embora e que deixará o filho, porque sabe que Max não deixará ela levá-lo e porque sabe também que ele cuidará bem dele. Mas Helena garante que voltará para buscar o filho e diz que nem Max e nem ninguém a impedirão de levá-lo. João Paulo está devastado com o que ficou sabendo sobre a mãe. Helena e Rosana chegam na casa de Bernarda. Helena diz a Bernarda que foi pedir abrigo para ela porque ficaram sem casa, pois os Sandoval as colocaram para fora. Max diz aos pais que jamais permitiria que Helena levasse o filho embora, ainda mais depois de tudo que sacrificou por ele. Vitória pergunta a Max se ele amaria o bebê do mesmo jeito se ele não fosse seu filho. Max diz que sim, que o amaria do mesmo jeito. Helena diz a Bernarda que se elas puderem ficar na casa dela, ela terá a oportunidade de se vingar de Vitória. Maria diz a Nath, Milagre, Napoleão e Alonso que decidiu que já é o momento dela e Max estarem juntos. Bernarda vai com Helena até um telefone público e Helena anonimamente denuncia Vitória pela morte de Linda. Helena diz que encontrarão as provas no quarto dela.